mão no coração, vamos falar com Deus. Deus querido, com alegria entramos na Tua presença pela oportunidade que nos concede mais um dia de chegarmos até aqui, então podemos crescer. É um dia importante, é o dia que temos, não temos mais o ontem, também não temos o amanhã. Nós temos hoje estamos aqui, podemos aprender muito e evoluir bastante. Através da direção que recebemos ontem, eu creio que estamos bem melhores hoje, e da direção que vamos receber hoje, podemos dar um salto e ir para outro nível. Eu te amo e te agradeço, perdoa as nossas falhas, erros, fraquezas, distrações. Perdoa, meu Deus, pensamentos e sentimentos contrários. Perdoa se nós falhamos através de palavras indevidas, inconvenientes, não sei, seja lá qual for o passo que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Peço que nos lave com teu sangue, que tenha misericórdia de nós. Passa do teu sangue sobre nós. Nós dependemos do Senhor, meu Deus. Venha ao nosso encontro e se manifesta com poder na nossa vida. Fala aos corações. Assuma o controle desta reunião e que mentes estejam sob controle. Que cada um, meu Deus, assuma o controle do foco e que não se distraia por nada, Pai. E que todos estejam centrados e que possam então ouvir e crescer e avançar, dando os passos certos. Eu agradeço ao Senhor pela vida, pela salvação. Eu te amo. Peço que nos perdoe e que venha ao nosso encontro. Eu peço anjos poderosos ao nosso redor, ao redor da igreja. Eu peço, meu Deus, que o teu Espírito se manifeste de forma revelada. Eu quebro e anulo toda obra do inferno. Obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós, nós desfazemos, em nome de Jesus. Todas as obras do inferno que têm sido armadas no mundo espiritual contra nós, nós desfazemos agora. Desatamos todos os laços do mal e quebramos todas as correntes, em nome de Jesus. Tudo que tem sido arquitetado, planejado contra nós, nós destruímos em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Cubra-nos com teu sangue. Envie anjos poderosos para acamparem ao nosso redor, ao redor da igreja, dos templos, de todo o nosso povo, dos familiares, e abençoa, meu Deus. Deus, assuma o controle do trabalho e que possamos sair daqui diferentes, muito abençoados e renovadíssimos para a glória do teu nome. Que tenhamos progresso, Pai, porque é isso que o Senhor espera de nós, progresso. O Senhor espera que a gente progrida. O Senhor espera que cresçamos em tudo. E que aquilo que nós cometimos lá atrás não tenha ficado lá. O Senhor espera que cada ensinamento nos leve para um lugar mais alto. O Senhor não espera que a sua mensagem entre por um ouvido e saia pelo outro. O Senhor espera que o teu povo acate e pratique, mostrando reverência, que se comporte bem. É isso que o Senhor espera de nós, que nos comportemos bem, ó meu Deus, conforme somos orientados pela tua palavra. Então, Deus, eu oro para que cada um hoje cresça. A gente sabe que o homem é quem ele acredita ser. Que essa pessoa, então, possa aprender
através da sua palavra e a crer o quão abençoado e glorificado é pelo Senhor, o quanto é amado. E então, Senhor, entender que o melhor lugar do mundo é o lugar da obediência. E quando uma pessoa, ela decide estar neste lugar e não arredar o pé, ela fez a melhor escolha para a vida dela, e com certeza, tudo que ela pode e deve esperar, são vitórias e avanços, sempre, em todas as situações. E que assim todos aprendam a ouvir e a imediatamente colocar em prática. Até porque o Senhor tem buscado pessoas que são rápidas em obedecer. Estão prontas para obedecer. Já não discutem mais os mesmos assuntos. Já não estão paradas no mesmo lugar. Já evoluíram. Costumavam estar em um ponto e agora não estão mais, porque a cada direção que recebem, avançam um pouco mais, sobem um pouco mais. Deus de Israel, obrigada por tudo. Eu te amo e te glorifico pela oportunidade de ouvir e saber, meu Deus, que o Senhor nos ama e nos impulsiona, nos motiva todo dia a avançar. O Senhor espera que a gente cresça e através, meu Deus, dos seus ensinamentos, nós temos condições de crescer e produzir muitos frutos. Muito obrigada por tudo, Deus. Eu te agradeço pela salvação especialmente e fala com cada um de nós, porque estamos prontos para ouvir. Amém, Jesus. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2015. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza. É muito importante que você preste atenção nos seus relacionamentos. As pessoas que nos relacionamos têm um grande impacto sobre a nossa vida e sobre o nosso destino. Nós podemos parecer com as pessoas que convivemos. Você pode começar a parecer com ela, falar como ela, pega o jeito dela. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, que nos cercam, o nosso entorno, é muito importante. Mais do que você possa imaginar, porque talvez você nunca parou para pensar a respeito, prestar atenção nisso. Se você convive com pessoas complicadas, pessoas críticas, fofoqueiras, mal-humoradas, negativas, os espíritos se podem transmitir. Você sabe que você pode pegar o espírito daquela pessoa. Os espíritos são transferidos. As pessoas podem pegar o espírito de uma outra pessoa. O jeito dela, o espírito dela. Você pode parecer com a pessoa que você está e nem está percebendo que você está já igual a ela.
o jeito que você fala, a sua aparência, você pode pegar. Você já deve ter visto. Pessoas, elas começam a andar juntas. Claro, você sabe, se não sabe, fique sabendo. 2 pessoas numa sala, num quarto, num lugar. A que tiver mais confiança, a mais forte, é que vai influenciar. Então, dependendo do espírito que está ao seu redor, te cercando, é o que você vai pegar. Então, você precisa levar muito a sério as pessoas que você se relaciona. Não estou falando, nós trabalhamos com pessoas, nós ajudamos, lidamos. Eu estou falando com quem você convive, faz parte do seu círculo íntimo. Elas causam impacto e elas podem ajudar no cumprimento do seu destino, mas podem também atrapalhar. A Bíblia diz aqui, em Provérbios 27, 17, depois, se der, eu leio os outros, mas vamos ficar no 17. Vamos juntos? Como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Aí eu estou sendo afiada no quê? Você tem sido afiado no quê? O seu companheiro tem te afiado no quê? Você é uma pessoa excelente, altruísta, cheia de sonhos, misericordiosa, generosa, a dar, a ser uma bênção, a ir longe, a ser cada vez mais descomplicado, descomplica, simplifica. Ou tem te afiado a ser um crítico, melancólico, complicado, problemático, complexado, negativo, a desacreditar dos sonhos. O homem afia o seu companheiro como o ferro afia ferro. Uma pessoa pode afiar a outra. Como o ferro afia ferro, uma pessoa pode afiar a outra. Você tem que prestar atenção nisso. Para que direção você está indo? Você tem sido afiado no quê? Depois que você começou a conviver com tal pessoa, você cresceu ou você regrediu? Sua mente abriu ou ela fechou? Você está mais espiritual ou mais carnal? Você é uma pessoa hoje que tem mais sede de Deus ou menos? Mais fé ou é mais incrédulo? Está mais comprometido com Deus ou menos? O homem afia homem. Como o ferro afia ferro, homem afia homem. Se o seu amigo, se o seu confidente, se a pessoa que você convive se abre, é uma pessoa mais do que você está no caminho certo. Tem mais sonhos, mais fé. Essa é a pessoa certa, esse tipo de gente que você tem que querer do seu lado. Eu vou ajudar todo tipo de gente, mas do meu lado, eu quero gente leal,
eu quero gente fiel, eu quero gente para cima, eu quero gente bem-humorada, eu quero gente que tem inteligência, que fala coisas que edificam. Eu não quero fofoqueiro comigo, não dá certo. Eu não quero gente mal-humorada do meu lado, que você tem que ficar o tempo todo, o que você tem? Que cara é essa? O que você tem? Que cara é essa? Não. Eu vou ajudar todas as pessoas. Agora, do meu lado, não vem mal-humorado, não, que eu não quero. Conviver comigo, não. De jeito nenhum. E você não pode querer. Uma pessoa que da hora que levanta, tem dia que o mundo está lindo, no outro, gente bipolar. Deixa você maluco. Acorda bem, vai dormir mal, acorda mal, vai dormir bem, você não sabe. Hora que é uma coisa, hora que é outra, não são continuistas, não são perseverantes. Então, se você não prestar atenção, você hoje já pode estar parecendo com uma pessoa que está te puxando para trás e não te elevando. Que maravilha, quando a gente tem pessoas do nosso lado que aliviam o fardo, que se preocupam. Por exemplo, quando você vai fazer uma reunião, por exemplo, eu venho fazer uma reunião, venho essa. Que maravilha quando você tem aquelas pessoas que estão ao teu redor, que entendem a responsabilidade que é um momento como esse. Que tristeza quando você tem alguém do seu lado que parece que no dia que você tem um culto para fazer, uma reunião para fazer, é aquele dia que a pessoa se deixa ser usada pelo mal, para pesar sua vida, para roubar sua energia. Mas que maravilha, aquelas pessoas que estão ali, entendem e te ajudam e se empenham naquilo que você vai fazer. Estão do seu lado e te levantam, facilitam a sua vida, levantam. Você deve levar isto muito a sério. Homem afia homem. E talvez você hoje está afiada, naquilo que é um atraso de vida, que vai impedir o cumprimento do seu destino, atrasar a sua vida, roubar a sua vida. Talvez você está sendo roubado por alguém que você simplesmente não quer abrir mão desse relacionamento, desse amigo, dessa companhia. Mas nós temos cabeça, Deus nos deu direção para entender que nós vamos ajudar as pessoas. Chega um ponto que tem gente que deixa bem claro, eu não quero ser ajudado. Então, peraí, você não quer ser ajudado, também estragar comigo não vai. Homem afia homem. Você convive com pessoas que falam palavrões, pessoas que só falam piadas obscenas, você começa a achar que isso é normal. Você convive com gente que adora uma fofoca, isso você vai pegando. As pessoas que estão ao seu redor, elas te levantam ou elas te derrubam. Você tem que prestar atenção nisso. Porque homem afia homem. Você deve ter na sua cabeça, no seu espírito, que você vai buscar se cercar de pessoas melhores que você. Isso em todos os aspectos, especialmente para você que quer ter sucesso na sua vida profissional. Se cerque de pessoas mais inteligentes que você, mais sábias que você. Se no seu grupo, a pessoa mais inteligente é você, então ele é pequeno.
Se só você resolve os problemas, só você pensa, só você isso, ele é pequeno. Ele precisa ser ampliado. É o que Deus fala com a gente. Seu crescimento está sendo dificultado por você mesmo. Porque às vezes a insegurança faz uma pessoa não aceitar conselho, não ouvir. Ela é tão orgulhosa que ela se sente diminuída. Ela se sente mal, ela não aceita uma opinião, um conselho. Então ela não cresce. Você não vai crescer. Se o seu entorno, se as pessoas que te cercam não forem pessoas que te empurrem, que têm o poder de te alavancar, de te ajudar a dar uma guinada, você está limitando o seu crescimento nos seus negócios, na sua vida profissional, na sua vida em geral. Você precisa se cercar de pessoas que querem mais, que sonham mais, que querem mais a Deus, que querem realizar seus sonhos. Você tem que buscar esse espírito para você. Já que os espíritos podem ser transferidos, então você tem que pegar esse tipo de espírito. De pessoas generosas, amorosas, corajosas, que adoram desafios. Pessoas que têm uma mente centrada, sob controle. Não pessoas que têm uma cabeça sem controle, uma mente sem controle. E aí, enquanto eu estou falando, você tem que pensar, você também é essa pessoa capaz de fazer isso na vida do outro? E quem está ao seu redor é capaz de mover você adiante? Certo? Amém? Estão me entendendo? Ok. Porque às vezes você tem gente ao seu redor que não te move adiante nem um milímetro sequer. Gente indisciplinada, gente preguiçosa, gente sem ambição, gente mal-humorada, gente que não quer pensar em coisas maiores, mas sempre sempre nas coisas do passado ou naquelas coisinhas de sempre. Não te ajuda. Se você é essa pessoa, você não está ajudando ninguém. Homem afia homem. Se você tem do seu lado alguém que tem um espírito elevado, aquilo te ajuda. Se você tem alguém que tem um espírito decadente, aquilo te atrasa. Aquilo é ruim. Não ajuda. Se você é uma pessoa insegura, tão insegura, que se alguém falar algo para você, você já se fecha, você nunca vai evoluir. Porque às vezes também tem isso, você tem alguém do seu lado que tem condições, competência, espírito para te ajudar, mas você é tão inseguro, tão insegura, que a pessoa tenta te dar um conselho e você já se fecha. O orgulho não deixa, essas pessoas não crescem. Eu estou me fazendo entender, gente? Podemos ir? Ok? Vamos aqui falar sobre isso através dessa leitura aqui de Êxodo 18, 13 a 27. Eu tenho que ler tudo, porque assim vai te ajudar a entender melhor. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde?
Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: olha isso aqui, diga comigo, o que você está fazendo não é bom. Eu quero ler o resto, mas olha isso aqui. Quantas pessoas têm maturidade, desejo suficiente de crescer, de não ficar limitado para ouvir isso aqui? O que você está fazendo não é bom, ainda mais de um sogro. Ainda mais do sogro. Quantos que têm essa maturidade? Quantos que têm tanta ambição e não quer viver uma vida limitada, com resultados limitados, sonha com algo mais que tem estrutura, de alguém chegar para ela e dizer assim: ó, eu estava aqui observando você, e o que você está fazendo não é bom. Se o Moisés fosse um sujeito inseguro, arrogante, sabe o que ele teria dito? Quem você pensa que é, ô Jetro? Quem você pensa que é? Eu tô Deus. Tem gente que adora, ai que tristeza, adora bater a mãozinha no peito e dizer: foi Deus me deu, Deus me botou, Deus isso, Deus pode ter te dado tudo, mas você não sabe tudo. Ele pode ter te dado. Isso não significa que você não precisa de uma segunda opinião, de alguém que pode te aconselhar. Não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de alguém que tem competência para isso, que tem coerência, que está vendo mais do que você, que pode te ajudar a ir muito longe. Isso pode ser o seu funcionário. Pode ser um amigo, pode ser seu filho. Eu estou falando de pessoas que, quem você pensa que é? Pode ser seu marido, pode ser sua esposa. Pode ser alguém que você diz: mas quem você pensa que é? Deus me botou à frente de quase 3 milhões de pessoas. E você? Quantas pessoas você lidera? Eu lidero tudo isso aqui, eu tenho isso aqui, e isso e aquilo. Quem você pensa que é? Mas gente que quer mais da vida, sabe ouvir. E se cerca de pessoas que ajudam, são capazes de ajudar no crescimento delas. O Jetro tanto fez diferença na vida do Moisés, que ficou registrado para nós seguirmos o mesmo exemplo. O Jetro foi ungido para liderar o povo? Não, mas foi ungido para dar uma direção que mudou a liderança, melhorou a liderança do Moisés. Às vezes uma pessoa ela não foi ungida para ser o líder, mas foi ungida para ajudar na liderança daquele líder. O Jetro não foi ungido para liderar Israel, mas foi ungido para dar uma direção, um conselho que realmente melhorou demais a liderança dele. Então, às vezes, uma pessoa ela não foi ungida para ocupar o seu lugar. Você é o líder, você é o chefe, você é o patrão. Mas talvez ela foi enviada por Deus, foi ungida com uma visão importante para o seu negócio, para o seu crescimento, seja para o seu negócio, até para a sua vida pessoal, para o seu crescimento espiritual, e aí você abre. E se você não tiver humildade para ouvir, se você for uma pessoa arrogante, orgulhosa,
você não sai do lugar. Porque nós precisamos ter as pessoas certas, mas precisamos também ter um nível de humildade, de quebrantamento, de segurança para ouvir. Porque não adianta nada também você ter pessoas excelentes do teu lado e não ter capacidade nenhuma de ouvir. O seu orgulho, a sua insegurança não deixa. Quem você pensa que é? Para tentar palpitar? Eu sou o chefe aqui. Você limita seu crescimento. Em tudo, seja na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Na sua vida profissional, você precisa de gente que tem uma visão mais ampla que a sua. E que está aqui, que é capaz de ver e você é capaz de ouvir. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para sua casa satisfeito. Olha isso aqui, ó. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Ele não teve nenhuma insegurança, nenhuma arrogância em receber o conselho e fazer como havia sido sugerido. Mas muitas pessoas, se elas aceitarem aquilo, para elas as diminui, rouba delas o crédito, enfim. Elas vivem uma vida limitada. Os projetos delas que poderiam avançar, porque elas vivem fechadas numa insegurança danada, não sabem ouvir, não acatam conselho nenhum. Às vezes a pessoa está ali, ela tem algo que vai acrescentar muito, mas a pessoa não está aberta a ouvir. Porque ela é insegura, ela é complexada, ela é orgulhosa, e para ela aquilo vai roubar algo dela. Ela perde algo que é importante, que vai ser bom para ela, por pura arrogância, por pura insegurança. Essa maldita insegurança que rouba das pessoas coisas muito boas, importantes. Tem gente que parece que se ele ouvir um conselho e acatar e aquilo, porque não saiu dele, acabou. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como lhe tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel, colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as simples, porém, eles mesmos resolviam. Então, Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para sua terra, mas deixou um legado importantíssimo, não só
com o apoio, a direção que ele deu para Moisés, favoreceu a liderança dele, que favoreceu todas aquelas pessoas. Muitas pessoas foram favorecidas com aquela direção. Foi um negócio, a liderança dele melhorou. Ele passou a ter suporte, pessoas para apoiarem, etc. Ele conseguiu delegar. Enfim, a mente dele estava acontecendo algo que ele mesmo não estava vendo. E se estava, talvez não conseguiu pensar um meio de resolver. E aí chega alguém de fora, vê aquilo com uma visão ampla, deu a ele um conselho, uma direção, que ele então pôde implantar e todo mundo saiu ganhando com aquilo. Mas por quê? Porque havia alguém que tinha uma visão sobre a liderança dele, conseguiu ver algo maior, detectou as falhas que estavam ali, e o Moisés aceitou. Porque não adianta a gente também se cercar de pessoas inteligentes, de visão, e não aceitar. E não adianta você dizer que aceita, mas também você nem sabe se aceita, porque às vezes você está rodeado de pessoas que pensam menos que você. E quando você vai se rodeando de pessoas que pensam menos que você, que não te motiva a nada, mas talvez você precisa prestar atenção, e isso eu estava ainda orando e falando isso com Deus, o quanto a mente de todos nós precisamos ter a mente aberta. Porque, dependendo, você que lidera, tem um negócio, você pode se ver rodeado, o seu entorno, de gente bajuladora apenas. Porque se alguém quer estar com você e descobre que ele não pode passar 1 milímetro e ele quer ficar lá, ele pode ser que se ele não tiver ambição, ele vai se adequar àquilo e vai aceitar uma posição menor, coisa que também você precisa ver e não aceitar na sua vida. Porque às vezes você quer tanto uma coisa e você aceita menos do que você tem potencial para mais, mas acaba retraindo, porque você percebe que se você avançar um pouco, você não vai ser aceito. Não, você também não pode parar. Você não pode parar a sua vida. Se você quer mais, e você não tem liberdade para crescer, você tem que criar meios, mas não pode parar aí. De jeito nenhum. Você tem que lutar para poder evoluir, crescer e agregar valores e etc. Senão a gente para. Tanto aquele que não quer aceitar a opinião pode também fazer com que alguns regridam, que a ideia não é essa. E aquele que tem tanto, começa a aceitar, a regredir mesmo, a parar, puxa, para. Ao invés de avançar, ele começa a estagnar. Porque o outro não deu espaço e ele começa a aceitar aquela situação para a vida dele. A gente tem que descobrir uma coisa e outra, e nunca na vida permitir, seja lá o que for, em que situação estamos, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque você não pode aceitar parar de crescer mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente. Você tem que estar sempre buscando meios de avançar mais. Sempre. Se você para, você vai começar a regredir. Isso é sabido. Toda pessoa que para de crescer espiritualmente, ela começa a regredir. Ela começa ela não está crescendo mais
a mente dela não evolui, porque ela não busca isso mais profissionalmente, ela começa a regredir. E nós não somos ensinados pela palavra de Deus a regredir em nada. Nós somos ensinados a prosperar, a crescer. A Bíblia fala de abundância, crescimento, cresçam em tudo. Nós encontramos isso o tempo todo, estímulo, motivação para avançar. Jamais para ficar parado no mesmo lugar e retroceder. Porque se você para, você vai começar a retroceder. A gente não pode parar. A mente da gente tem que estar sempre crescendo, evoluindo, indo além. Por isso que nós precisamos nos cercar de pessoas que nos desafiem a isso. A um crescimento cada vez maior. A mente da gente precisa ser fortalecida. Você precisa ter o controle dela. Você não vai ter se você se envolver com coisas menores. Se você começa a se envolver com coisas que contaminam, aquilo que a gente fala, você é o que você come, você é o que você lê, você é o que você ouve. Você é o resultado do que você acredita. Essa é a verdade. O que você dá à sua mente é o que você é. O que você ouve. O que você lê. É o que você é. Você se transforma naquilo que você come, lê, ouve. Homem afia homem. Você acaba sendo afiado, se parecendo com aquilo que está ao seu redor. A influência que você recebe. Se você é motivado a ser um bajulador, você pode aceitar isso, você não deve aceitar. Se você é tão inseguro que só quer ter ao seu redor bajuladores, você sabe que você não vai crescer, está impedindo o seu crescimento e também abafando dos outros. E não pode aceitar. Seja qual for a posição em que você está, você tem que reagir. Entendeu? O que não pode é deixar desse jeito. Se é inseguro, deixa de ser. Se você até hoje se cercou de gente bajuladora e que não tem coragem na vida, ou essas pessoas vão ser motivadas a mais, ou você trata de buscar, de se cercar de gente que pensa mais do que você. Se você é esse bajulador e aceitou essa situação, por quê? Porque foi a única maneira que você encontrou para sobreviver, para existir? Você está enganado. Isso é frustração. É por isso que tem tanta gente frustrada. A pessoa tem potencial, mas pouca ação. Pouca ação, pouco resultado. Pouco resultado, ela começa a não acreditar que ela pode. E aí isso anda dessa maneira. Vamos lá de novo. Eu tenho potencial, mas eu tenho pouca ação. Tenho pouca ação. Então, tenho pouco resultado. Se eu tenho pouco resultado, eu começo a acreditar que aquilo não vai dar certo. Mas o problema não é que não vai dar certo, vai dar certo. Você tem potencial, mas se você tem pouca ação, você vai diminuir demais seus resultados, ou talvez nem tenha. E por causa disso, você começa a acreditar que aquilo não vai dar certo. Mas não é. Se você botar força para desenvolver todo esse potencial que você tem, você vai ver que você vai começar a ter resultado. E quanto mais isso vai crescendo, mais você vai ter vontade de investir naquilo. Muitas pessoas desistiram dos seus negócios, e não é porque aquilo não tinha condições de dar certo. É porque, na verdade, a pessoa não botou toda a força, o investimento, tudo que ela podia ter colocado lá, ela não colocou. Isso a gente vê. Ela podia ter colocado mais força, ter investido mais, ela teria tido resultado. Mas ela não pôs. A pessoa não tem controle do foco, ela vive desfocada,
ela se envolve com aquilo que ela não devia, e aquilo vai roubando dela a energia, que ela podia estar concentrando naquilo lá, e ela não concentra. Mas vamos voltar para cá, aqui, ó, no Gênesis 41, 37 a 40, olha aqui, o plano pareceu bom ao faraó, e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Você vê, quem era o faraó, o José perto do faraó? Não era nada, ele era um escravo presidiário. Mas aquele homem, quando ouviu ele falar, viu que ele tinha mais visão de administração do que ele. E ele não foi arrogante nem inseguro em deixar claro que o país precisava de um homem como aquele. E ele não foi inseguro em deixar claro que toda a visão de administração vinha da cabeça daquele homem, que era José. O que ele fez? Falando com seus conselheiros aqui, nós não vamos encontrar um homem melhor do que esse, nós precisamos deixar ele aqui. Ele não deixou o José embora, pois nomeou José o homem mais importante, depois dele era José. Ele não teve problema de entender, ele poderia ter dito, como muitas pessoas, ele tem alguma formação? Quem ele é? Que é essa criatura aí? Porque tem gente que é arrogante, às vezes ele perde uma boa ajuda na vida dele por causa de arrogância. Por causa de insegurança, como eu disse. Ele podia ter olhado e dito, quem é esse sujeito aí? Tem alguma formação, essa criatura? Que família que ele é? Não, ele era escravo presidiário. Ah, não, então isso aí não tem nada que possa acrescentar na minha vida. Mas ele ouviu e viu no José uma visão superior, uma capacidade de administrar e ajudá-lo no crescimento do país, numa crise que estava por vir e etc. A pessoa certa. E imediatamente ele trouxe o José e manteve o José ali. Então isso aqui, você vê, ele era o faraó. Mas quando ele enxergou um homem que tinha uma visão superior a dele, ele não abriu mão daquele homem. Ele colocou aquele homem lá. Você vê que essas pessoas, os grandes líderes, as pessoas que realmente querem ir além, elas buscam isso e elas não têm problema de admitir. Essa ideia não foi minha, essa ideia foi do José. Quem mudou a história do país não foi o faraó, foi o José. E quem deu crédito ao José foi o próprio faraó, que com toda a segurança não se preocupou em ter o crédito daquela administração, mas deixou claro a ideia dele. Ele realmente tem uma visão diferente, nós precisamos dele, vamos ficar com ele, eu quero esse homem junto comigo. Isso não te faz pensar? É esse tipo de gente que eu quero. Um outro homem, Daniel 2, 46 a 49, olha isso aqui. Nabucodonosor teve um sonho, outra hora falo sobre isso, dos finais dos tempos, algo fora do comum, e ninguém pôde interpretar aquilo. Foi lá Daniel, 46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel.
prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios que você conseguiu revelar, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia, e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Quando Daniel veio e deu uma visão que ninguém tinha conseguido, nem ele, deu a ele um entendimento, uma visão ampla, revelou aquilo que ninguém conseguia. Ele enxergou, você tem que lembrar que Nabucodonosor foi um homem, o maior líder de todos os tempos. O rei da Babilônia, que foi um império, o maior de todos. Este homem não se curvava, diz a Bíblia, diante de ninguém. Quando eu estava lendo isso aqui e vi, não é à toa que algumas pessoas vão longe. Esse rei não se curvava diante de ninguém. Ele se prostrar diante do Daniel e prestar honra a ele, mostra o quanto a cabeça dele era evoluída para o crescimento. Porque, normalmente, um homem como esse, que a Bíblia deixa claro, que ele não se rendia a nada nem a ninguém, quando ele encontrou no Daniel uma cabeça pensante, uma revelação, uma visão maior do que a dele, ele não teve problema nenhum, insegurança nenhuma, arrogância, de diante de todas aquelas pessoas, honrar o Daniel e até se prostrar diante dele. E quem era Nabucodonosor? O grande rei da Babilônia, o que mandava no mundo. Não deixou mais o Daniel sair da corte. Quem era o Daniel? Tinha sido levado, quando ele capturou e levou todos eles, ele estava lá exilado, era um estrangeiro, mas quando ele viu uma cabeça capaz de ajudá-lo no seu reino, na sua administração, na sua liderança, ele segurou o Daniel, que permanecia na corte do rei. Quer dizer, eu quero esse homem junto comigo. Porque esse homem pensa mais, esse homem tem uma visão maior, esse homem pensou mais do que eu, viu mais do que eu, mais do que todos que estavam ao meu redor. É esse tipo de gente que eu quero. Porque se eu quero ir longe, eu tenho que me cercar de gente como esse homem. Eu quero gente assim. Então você vê que as pessoas que foram longe, você vê que se cercaram das pessoas certas, que ajudam no crescimento. Gente capaz de te alavancar, de te ajudar a dar guinadas, não gente que te puxa para trás. Gente, está entrando? Ninguém manifesta, viu? Está entendendo? Está confusa alguma coisa? Senão começa de novo. Vamos cantar e começar. Esther 10, 1-3. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia.
O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Quem estava ali junto com Xerxes, nessa posição, era o Ramã. Que quando o Ramã, Deus, graças a Deus, na outra hora eu falo sobre isso, mas é muito forte essa parte também, derrubou o Ramã, o Mardoqueu, Deus exaltou, mas vendo o Xerxes que estava lá, que tinha um Ramã do lado dele, quando ele descobriu através do livro das crônicas o que o Mardoqueu já vinha fazendo por ele mesmo, ele deu oportunidade para esse homem, trouxe ele para perto, deu a ele autoridade, não deixou ele ir embora. Quer dizer, se cercou de uma pessoa que somava, porque o Mardoqueu somou na liderança dele. Nós vemos aqui situações de pessoas que somaram. Gente que já estava lá, segurou, gente que tinha uma visão mais ampla que elas. Como o Faraó, como Nabucodonosor, como Xerxes, como Moisés, que não descartou o conselho que ele recebeu, porque foram pessoas que fizeram a diferença na vida deles, e eles quiseram elas por perto, eles acataram todas as direções que foram dadas, e todos esses reis aqui, o Faraó, o Nabucodonosor, o Xerxes, não deixaram esses homens se apartarem deles, mas seguraram eles com eles. Porque gente que pensa, gente que sonha alto, se cerca de gente que pensa alto, que sonha mais. Gente que sonha ir longe, se cerca de pessoas que sonham mais longe ainda. Gente que quer uma vida excelente, se cerca de pessoas que têm uma mente e um espírito excelente. Gente que quer se aproximar mais de Deus, se cerca de gente que é mais espiritual. Gente que quer pensar e ter mais criatividade, uma visão maior para os negócios, se cerca de pessoas que têm uma visão mais ampla. Não gente negativa, que só fala que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, ninguém, preste atenção, não queira esse tipo de gente com você. No seu círculo íntimo. Gente que só diz que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que te põe para baixo. Não aceita isso. E não aceita ser essa pessoa insegura e arrogante, que não é capaz de dar crédito a alguém, porque você está numa posição superior, e o que essa pessoa está, talvez, abaixo, não vai te acrescentar nada. Se fosse assim, teriam perdido. O Faraó enxergou no José que tinha sido tirado do calabouço. Mas ele viu que aquele homem tinha muito a acrescentar. O Nabucodonosor viu que o Daniel, apesar de ser um estrangeiro na Babilônia, tinha muito a acrescentar. O Mardoqueu, que também era um estrangeiro, o Xerxes viu que tinha muito a acrescentar. E eles quiseram essas pessoas. Aqui no caso do Moisés, era o sogro, mas que deu uma consultoria para ele, deu uma visão, abriu a mente dele em tudo aquilo que ele não estava vendo. E ajudou na liderança dele. Então, em nome de Jesus, em tudo na sua vida espiritual, se cerque de pessoas mais espirituais que você. Na sua vida profissional também.
pessoas que vêm para somar, que tem um espírito bom, não aquele espírito melancólico, negativo, fofoqueiro, complicado. Você quer crescer? Não se cerque de gente complicada. Gente complicada só atrasa a vida. E tem gente que infelizmente decidiu ser complicada. Você não queira gente complicada do seu lado. Esse tipo de gente puxa para trás. Porque tudo é um problema, tudo é dificuldade, isso não vai dar certo, interpreta mal, gente que se ofende com qualquer coisa, não queira com você. Porque esse tipo de gente atrasa a vida. Tem gente que se ofende com tudo. Tudo está ofendido, tudo está chateado. Qualquer coisa é o fim do mundo, é uma sensibilidade, você tem que viver com dedos, pisando em ovos. Esse tipo de gente rouba a sua energia. Você devia estar ali focado em coisas maiores, você está ali preocupado com a cara do fulano, que já, o que foi dessa vez, meu pai? O que foi agora? Não. Ajudar, nós vamos ajudar todas as pessoas. Agora, nos cercar, se cerque das pessoas certas. Se você quer ir além, não se cerque de pessoas imorais, pessoas preguiçosas, complicadas, dodóis. Gente, tudo dodói, dói. Deus me livre, tenha misericórdia. Nós ajudamos todas, temos misericórdia. Agora, para conviver, não quero esse espírito. Jamais. Esse espírito, não. De vez em quando eu vejo gente, tem obreiros internos de fora, tem muita gente que quer trabalhar comigo. Eu sempre deixo bem claro, primeiro o sujeito tem que ter bastante resistência, porque eu sou uma pessoa com muita resistência. E não adianta ser dodói. Dodói não. Mal-humorado não. Se for preguiçoso, não aguenta um dia. Se for dodói, também não aguenta. Porque eu não piso em ovos. Então, eu quero gente que soma, gente para cima. Gente leal. Coisa pior do mundo é você ter alguém com você que está desconfiando de você, ou que está pensando sei lá o quê, ou te observando de forma negativa. Não, isso é muito ruim. Que maravilha você ter aquelas pessoas que estão com você. E que falam coisas que acrescentam. E aquele espírito excelente só cresce. Busque e mantenha do seu lado, como esses homens aqui. Eram autoridades, lideranças importantes. Que quando encontraram pessoas com espírito excelente, você vê que gente que pensa longe, que pensa grande, não quer gente que pensa pequeno do lado. O faraó, Nabucodonosor, Xerxes, Moisés, todos esses se cercaram das pessoas certas. Você vê como é que é. A pessoa que esteve ali junto com Moisés foi o Josué, direto. E depois ele se tornou o sucessor do Moisés. Quem é que estava junto com Josué? Caleb. O que Deus disse sobre Caleb? Caleb tem um outro espírito. Tem um outro espírito. Vai ver os outros 10 lá. Aqueles era atraso de vida, atrasou a vida de meio mundo. Lembra que eu preguei outro dia sobre Números 14? Eles passaram um relatório negativo e aquele espírito negativo eles transferiram para os outros. E por mais que tinham o Josué e o Caleb estavam dando conselhos bons, eles não aceitaram. Eles não acataram. De jeito nenhum. Eles não queriam, era gente complicada. Tanto é que morreram no deserto.
Esse tipo de gente não prospera na vida. Não avança. Já o Josué assumiu a liderança no lugar do Moisés. O Caleb, outro espírito, diz a Bíblia. Todos eles terminaram honrados. Todos eles. Você vê que na defesa, quem é que estava junto? Josué e Caleb. Porque ambos tinham o mesmo espírito. Só que eles tentaram contagiar os outros não aceitaram. E eles também não aceitaram aquela negatividade sobre eles. Então Deus espera que você use a sua cabeça, use a inteligência. Deus nos deu cabeça para pensar. Tem muita coisa que na vida das pessoas não tem avançado, a vida não avança, não vai, porque elas não percebem o tanto de coisas que roubam. A vida já suga muito de nós em vários aspectos. Se você ainda se cerca de pessoas que sugam ainda mais de você, gente que não apoia, gente que não acrescenta, gente que não levanta, gente que te atrasa, para quê? Você não precisa disso. Você é inteligente. Você pode fazer escolhas corretas. Não, eu vou te ajudar, isso, aquilo, mas conviver não dá, porque você não me levanta, filho, você só me atrasa. Toda vez que eu espero uma boa coisa, algo inteligente e que levanta, vindo de você, você abre a boca para falar alguma asneira. Então você não se ajuda e não ajuda ninguém. Não pode ser assim. Nós não podemos aceitar isso para a nossa vida. Se você é uma pessoa complicada, de espírito negativo, você tem que deixar de ser. Porque você está atrasando a sua vida e não está acrescentando nada na vida de ninguém. Se você é uma pessoa insegura, que nunca ouve nada, não aceita um conselho, para área nenhuma da sua vida, o orgulho não deixa, você é que está perdendo com isso. Então, eu devo me cercar de pessoas que me ajudam a ir além, mais do que eu. Que tem uma cabeça mais sábia, mais inteligente que a minha. Eu devo querer ser essa pessoa para que outras pessoas tenham prazer de estar junto comigo. E assim isso só cresce. E a gente só vai além. Eu comecei dizendo, homem afia homem. Você tem sido afiado no quê? E se você convive com outra pessoa, você está afiando essa pessoa no quê? Coloque-se em pé, por gentileza. Homem afia homem. Assim como o ferro afia o ferro. Um momento só seu com Deus, que eu não sei o que você quer pedir ao Senhor. Talvez tem situações na sua vida hoje que não estão nada boas. Talvez pelas influências que você sofreu. Você viu o perigo ali, você viu que aquilo não era coisa boa para você, você prosseguiu naquilo lá. Então Deus tem nos dado direção e boas direções para a gente só crescer. Cortar da nossa vida o que não é bom, se unir ao que é bom, se cercar do que é bom, do que acrescenta. Porque às vezes a pessoa, no momento de carência, ela vai aceitando qualquer coisa. Qualquer amigo, qualquer coisa ela aceita. Isso é loucura. Eu prefiro comer sozinha do que mal acompanhada. Isso é loucura. Antes só do que mal acompanhado.
É loucura. Em nome de Jesus. Eu tenho absoluta certeza que Deus está trabalhando o nosso crescimento. E às vezes a gente ouve uma palavra como essa, você vem e diz assim, meu Deus, eu queria ouvir que aquela porta ia ser aberta, que aquilo ia acontecer, que não sei o quê. Escuta, para Deus confiar coisas grandes na nossa vida, para eu levantar um prédio, eu tenho que fazer um bom alicerce. Compreendeu? Para eu levantar um prédio bem alto, eu preciso fazer um alicerce muito bom. Então, se você não está entendendo que Deus está te ensinando a fazer um bom alicerce na sua vida, aí preste atenção, antes de coisas grandiosas chegarem até nós, tem todo um preparo, viu, minha gente? Ou você acha que a gente cai de paraquedas numa situação que você nem vai saber lidar com ela? Deus vai nos preparando. Ele vai abrindo a sua mente. Olha, vai se cercando das pessoas corretas. Você quer muito na sua vida? Não seja um arrogante, não seja um inseguro. Busque conselhos de quem realmente tem o que dizer. Pessoas que vão te ajudar. Escuta, a gente tem que se cercar de pessoas que nos ajudam em todas as áreas. Não é só na área profissional. Você vai se cercar de uma pessoa que é indisciplinada em todas as áreas, você vai ficar mais indisciplinada ainda. Mais indisciplinado. Se você já tem uma tendência a ser mal-humorado, você convive com gente mal-humorada, você vai ficando mais. Então você não pode. Por exemplo, você quer melhorar na sua área conjugal? Se cerca de pessoas que vivem bem na área conjugal. Você fica amigo de um casal que vive entre tapas e a coisa vai zangar ainda mais. Essa é a influência que você vai ter. O casal que é o nosso amigo, nossa, eles são tão complicados também, eles brigam, eles não se entendem, isso, aquilo, e eu já tenho uma complicação, e a mulher dele já é complicado, o marido dela já é complicado, todo mundo é complicado, por isso que a gente está junto, então não fica. Não é bom. Procura alguém para estar com você que não é complicado. Se você é complicado, procura quem não é. Porque mais um complicado só vai atrasar a sua vida. Então, quando você quer ser um grande empresário, isso e aquilo, Deus está te preparando, se cerque das pessoas certas, ouça os conselhos certos, não seja inseguro. Vá organizando as coisas, prepara para o seu crescimento. Tem todo um preparo, você não vai crescer da noite para o dia. É todo um preparo, de repente você mal está sabendo conduzir o que você tem, você mal está sabendo conduzir a sua vida. Então Deus vai te preparando, vai organizando a sua vida, Ele vai dando a direção. Organiza, onde você vê que há brechas, vá fechando. As pessoas que estão ao seu redor, enfim, em nome de Jesus. E mais uma coisa que eu quero dizer aqui. Hoje ainda pela manhã eu falava isso. Tenha maturidade e comece a ser mais grato pelas portas que foram fechadas do que pelas que foram abertas, viu? Seja mais grato pelas portas que foram fechadas do que pelas que foram abertas. Porque muitas portas que foram fechadas causariam tanto dano à nossa vida se tivessem sido abertas, que a alegria de uma porta aberta, uma porta fechada, que foi aberta na marra,
pode trazer um sofrimento que não vale a alegria da outra. Então eu venho aprendendo na minha vida a agradecer mais pelas portas que o Senhor fechou, que Deus fechou, do que pelas que Ele abriu. Porque quando Ele abre uma porta é só alegria, mas quando Ele fecha é porque Ele não quer que a nossa alegria seja roubada. Então, maturidade, viu, minha gente? Se você quer ser uma pessoa grande na vida, você precisa ter maturidade. Maturidade em todas as áreas da sua vida. Quando Deus fechar uma porta, entender, Deus está me livrando de algo muito grande e Ele tem algo maior para mim. Algo bom para mim, algo que vai ser bênção para mim. Não uma complicação. Se Deus está me dando uma direção, para eu me cercar do que é bom, para eu me envolver, para eu amadurecer em várias áreas, é porque Ele quer que eu cresça, Ele quer que eu construa um bom alicerce para poder levantar uma coisa grande em cima. Como é que Deus vai levantar algo sobre um alicerce frágil? Se agora que você está aqui, está ainda no processo do crescimento, você tem um monte de coisas desajustadas, ajusta tudo que precisa. Amadureça em todas as áreas. Coloque em ordem todas as áreas que precisam ser colocadas. Organize a sua vida. E você pode ter certeza que Deus nos ensina porque Ele quer confiar coisas maiores nas nossas mãos. Quantas coisas que Deus tem nos prometido, coisas grandiosas. Mas para isso, várias situações precisam ser ajustadas antes. Então vamos ajustar. Ajusta na sua vida tudo que você sabe que é preciso. E você vai ver como um prédio muito grande vai ser construído aí na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão aos céus e fale com Deus sobre suas vitórias, sobre tudo que você sabe. Você sabe que Deus está fazendo por você. Você sabe que Deus está trabalhando a sua vida para levar você para um lugar mais alto. Você sabe disso. Então toma posse dessas coisas grandiosas e faça essas declarações poderosas na sua vida. No nome de Jesus Cristo, toma posse. Agora, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, eu tomo posse da materialização de todas essas obras maravilhosas que o Senhor tem prometido na vida do teu povo, meu Pai. Eu tomo posse, meu Deus, de tudo que tem sido declarado todos os dias na vida dessa pessoa. Eu tomo posse da realização de todos os sonhos, de todos esses sonhos realizados, materializados, as coisas grandiosas que essa pessoa tem esperado para a vida dela, e eu quero declarar junto com ela esses sonhos realizados, esse negócio, meu Deus, crescendo e avançando, tudo que ela sonha para a vida dela sendo realizado, materializado, meu Pai. Eu não sei o que ela está buscando, mas eu sei que o Senhor está dizendo a ela: eu tenho isso para você, eu vou fazer na sua vida, eu estou trabalhando a sua vida para algo grande, eu estou trabalhando a sua vida para que você vá além, eu estou trabalhando a sua maturidade para que eu possa confiar coisas maiores na sua vida. Eu sei que o Senhor está dizendo a ela: eu estou te lapidando, eu estou trabalhando a sua vida, porque grandes coisas eu tenho com você, ó Deus de Israel. Que a mente dela seja aberta, Senhor, e que ela possa ver o quanto o Senhor se importa, porque o Senhor não pode entregar coisas maiores onde tudo está desajustado. O Senhor tem trabalhado esses ajustes na nossa vida, meu Pai. Abra a mente dela, Senhor, para que ela cresça, ela progrida mentalmente, espiritualmente, para que ela se cerque das pessoas certas, para que ela seja a pessoa certa que vai ajudar outra pessoa a crescer também. Ó Deus de Israel, amplie a mente do teu povo, ó Deus.
entender aquilo que está oculto aos olhos, Pai. Ajuda cada um a amadurecer, prosperar em todas as áreas, ter essa ambição, meu Pai, de ampliar a mente, o espírito, Senhor. Ajuda o teu povo, Pai. Cobre a cada um com teu sangue agora. Pai, ajuda essa pessoa a ver e a entender e ajustar todas as áreas da vida dela. E ajustando dia após dia, meu Pai, que ela decida ser a pessoa que o Senhor tem trabalhado a vida dela para que ela, meu Deus, prospere e avance, que ela seja a pessoa que o Senhor deseja que ela seja, que ela se torne uma pessoa corajosa, determinada, de fé, descomplicada, madura, uma pessoa que pensa grande, uma pessoa que não se limita e nem limita ninguém, uma pessoa descomplicada, uma pessoa generosa, misericordiosa, uma pessoa de coragem, uma pessoa determinada, uma pessoa perseverante, uma pessoa, meu Deus, que não espera para poder agir, uma pessoa sem arrogância, sem insegurança, mas segura e capaz de aprender, capaz de crescer, capaz de dar espaço para o crescimento dela, de ampliar o crescimento dela, através do entendimento, meu Pai. Porque algumas pessoas dizem: Deus, eu quero crescer, coloca coisas maiores nas minhas mãos. Como é que o Senhor vai colocar, se a mente dela não alcança? Como é que o Senhor vai colocar algo nas mãos de uma pessoa que a mente dela é tão limitada, ela é tão insegura, ela é tão complexada, ela é tão orgulhosa? Ela só se cerca de quem diz amém, bajula. Como é que o Senhor vai confiar? O Senhor está dizendo: não, eu estou te preparando para coisas maiores. Você quer coisas maiores, sua mente tem que alcançar. Não é só, preste atenção, gente. Às vezes você pensa que é só um negócio, ganhar milhões e ganhar isso, ou até mesmo nem tanto assim, é um emprego que você tenha, um salário maior, ou aquele cargo lá na empresa. Mas às vezes você não sabe lidar nem com o que está nas suas mãos hoje. Você não sabe lidar nem com o que está nas suas mãos, o pequeno. Às vezes você não está sabendo resolver pequenas coisas corriqueiras da sua casa, mas você quer resolver lá do negócio tal. Você não está sabendo resolver do seu setor, mas você quer tomar conta da empresa inteira. Você não está dando conta de uma coisa pequena. Você não tem estrutura, às vezes, para ouvir um conselho. Você não tem segurança para ouvir uma correção. Tudo te ofende, mas você quer coisa grande, você quer lidar com milhões, você quer uma coisa do outro mundo, isso aqui você não está tendo estrutura. Às vezes eu vejo gente que diz: eu quero isso, porque eu quero aquilo outro, e Deus vem diz: eu vou arrebentar com você, eu vou te fazer, você vai explodir, eu vou arrebentar com a sua vida se eu te der isso aqui. Quantas vezes eu chorei por portas que foram fechadas, e hoje eu agradeço a Deus, obrigada porque foi fechada, porque eu teria explodido, teria arrebentado comigo. Então às vezes eu vejo gente: porque eu quero isso, e porque eu quero aquilo. O pequeno esforço para amadurecer pequenas áreas está sendo o fim do mundo. Imagina se Deus lhe confiar algo maior. Está entendendo, gente? Só se cerca de gente que não acrescenta. Porque você, no final das contas, você está dizendo isso: eu não quero mais que isso. Porque toda vez que alguém com a cabeça melhor que a sua se aproxima, você rejeita. Mas você diz que quer muito. Mas aí se alguém te der um conselho, ou dizer igual o Geto falou: o que você está fazendo não está bom. Pronto, acabou sua vida. Se o chefe chega e diz assim para você: ó, não estou gostando do seu trabalho, pronto, já ficou ofendido, já pensa até em pedir demissão, desanima, estou desanimada, porque meu chefe falou que o meu trabalho não está bom, estou tão desanimado,
Então, meu trabalho, dei o meu melhor. E ainda falou que não, tá bom. Você não tem estrutura aí. Está vendo? É uma sensibilidade. Sabe o que é isso? Isso é um orgulho, é uma insegurança. Que você já se sente reprovado, criticado. E muitas vezes aquilo vai te ajudar tanto. Você podia pegar aquilo como um desafio e dizer: obrigado, ele tem razão. Eu posso fazer diferente. Eu posso romper com isso aqui. Aí se você não adianta nada, você falar que quer, pede, faz projeto, só que quando Deus vai trabalhando você, começa a trabalhar você, para colocar coisas maiores, você mostra para Deus que você não está preparado. Que é o que eu vejo acontecer. A pessoa mostra para Deus e diz assim: isso eu não estou pronto para fazer. Eu não estou. Eu não estou pronto para ceder para isso aqui, para aceitar isso aqui. Não estou. Então, como é que Deus vai confiar? Entenda isso. Você quer mais, você tem que dar estrutura para Deus. Condições. Você tem que mostrar um outro nível, maturidade. E a palavra tem vindo. Tem nos ensinado a ir para um nível muito elevado. Internamente, espiritualmente. Para Deus poder confiar coisas muito maiores nas nossas mãos. Você começa a lidar com naturalidade com as dificuldades, com aquelas coisas que eram tão difíceis de você lidar antes. Claro que Deus, amadureceu, posso confiar mais coisas nas mãos dele. Não é mais aquela pessoa dodói, ofendida, insegura, orgulhosa, complicada. Deus vem nos limpando, nos preparando para coisas maiores. Senão não tem como confiar. Você precisa ser uma pessoa para cima, confiante, segura e aberta a todo tipo de ajuda, conselhos, inclusive críticas, que vão te ajudar a crescer. Vamos embora. Porque eu tenho pedido para Deus coisas maiores. Então eu sei que Ele não vai confiar coisas maiores se eu não estou sabendo lidar com o pouco que eu tenho. De jeito nenhum. Os grandes homens se cercaram de grandes homens. Você quer ser grande? Se cerque de gente maior que você. Em todas as áreas. Principalmente a espiritual. Principalmente. Porque se o seu melhor amigo é um carnal, ele não é amigo para você. Se você se relaciona com gente que vive no pecado, isso está te afundando. Ó Deus de Israel, te agradeço demais por essa reunião, por essa direção. Porque eu sei que ela é de extrema importância para todos nós. Para todos nós. Nos cubra com teu sangue, que a mente de todos, meu Pai, seja ampliada e que todos adquiram visão revelada da direção que o Senhor está dando para cada pessoa. Visita lares, famílias, o trabalho dessa pessoa e abençoa, meu Deus, ajuda ela a ajustar todas as áreas que precisam ser ajustadas na vida dela, meu Pai. Que cada pessoa saia daqui hoje crescida, madura, pronta para avançar e conquistar, dando condições ao Senhor, do Senhor confiar coisas bem maiores, como elas têm pedido e têm sonhado, meu Pai. É o que eu peço e agradeço ao Senhor, com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de vitória. Declara lá as coisas materializadas, prosperadas, mudadas, em nome de Jesus Cristo. Declara lá no seu trabalho, lá na sua empresa, na sua casa, na vida dos seus clientes, crescimento, bênção, abundância, no nome de Jesus Cristo. Aquilo que você precisa, não fale negativo, mas sim: Deus, eu creio, Deus, eu sei, Senhor, eu confio, e eu declaro é só mudanças, crescimento, abundância, no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo.
Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor amado, eu quero concordar com todas as orações que foram feitas, com todas as vitórias, mudanças e milagres na vida do teu povo. Eu ligo aqui na terra todos esses milagres, essas mudanças, para que sejam ligadas no céu. E eu desligo, meu Pai, todas as situações adversas na vida dessa pessoa, para que sejam desligadas no céu. Eu abençoo o teu povo agora. Declaro, meu Deus, o teu povo, um povo cada vez mais talentoso, criativo, maduro, um povo com a mente ampliada, seguro, um povo seguro, ó meu Deus, que um povo quebrantado, humilde, generoso, misericordioso, um povo que tem ideias novas, projetos novos, um povo cheio de ação, de coragem, de determinação. Eu declaro sobre a vida do teu povo abundância, avanços, crescimento, progresso, conquistas, negócios grandiosos, clientes. Eu declaro sonhos realizados, as portas que virão para a bênção abertas na vida dela. Eu declaro essa pessoa, na vida dela, abundância de dias e de bens e de conquistas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.